Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série Psicológica do Espírito de Joana de Anjos, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para recolhimento em momento oportuno, em local tranquilo, onde possamos estar abertos às mensagens da espiritualidade superior. Igualmente, nosso convite para orarmos juntos. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre maior, o nosso irmão Jesus. E através desse Jesus próximo de nós, através dessa imagem do nosso querido Rabi, sentado aqui conosco, possamos falar para o nosso Pai. Amado Pai, querido Senhor, pastor de todas e todas as coisas, Senhor da nossa vida. Viemos, Pai, humildemente te agradecer pela bênção da vida espiritual e da vida na matéria. Te agradecer por este alimento espiritual que iremos receber e o alimento material em nossas mesas. Te agradecemos, Pai, pelo nosso lar físico que temos a oportunidade de ter e o lar espiritual que nos aguarda. Pelos amores conosco a caminho e os amores no mundo espiritual. Te agradecemos, Pai, por todos esses bens materiais e espirituais que você coloca em nossas vidas, pois sabemos que são muito mais provas do teu amor e da tua misericórdia do que apenas do nosso merecimento. Obrigado, Pai, por tudo, mas além de te agradecer, nós te pedimos pelos nossos amores que tivemos que devolver a Ti. Os amparos, ilumina onde eles estiverem no mundo espiritual, que eles possam sentir o nosso amor, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ter a certeza que nós temos do reencontro no mundo espiritual. Ampara, Pai, os nossos amores conosco a caminho, que apesar de tantas provas, tantas dificuldades do mundo material, eles jamais duvidem da sua existência, eles jamais deixem de crer que não cai uma folha do céu que você não permita. Ampara e auxilia eles na sua jornada de transformação íntima, mostrando a eles a importância dos valores morais acima dos valores materiais. Ampara, Pai, os que não têm ninguém que ore por eles e os que estão em sofrimento nos hospitais, com solidão nos asilos, nos orfanatos, os que foram esquecidos nas ruas com fome, com sede, com frio. Ampara os que estão nos presídios sofrendo de forma desmedida as consequências do que fizeram. Ampara, Pai, ilumina todos os irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados, que eles também possam ter a certeza que no momento mais difícil você nos toma em teus braços e nos carrega. E que quando a noite é mais escura, é o momento do raiar do sol. Que as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades é o que fazem brilhar o que há de melhor em nós. Por fim, ampara nós mesmos. Nos dê tua força, nos dê tua luz, nos dê sua fé, sua resignação, para que possamos suportar as nossas dificuldades. Nos dê sua prudência, seu equilíbrio, para que possamos viver em harmonia em bons tempos. Nos ampare, nos auxilie no nosso projeto de melhoramento íntimo. Esteja conosco, você e seus bons espíritos, sempre nos orientando, nos amparando. E em teu nome, Pai, em nome da espiritualidade maior responsável por esse trabalho, te pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Assim seja, damos graças a Ti. Continuando então o estudo da série psicológica, que Joana de Anjos no mundo material, no mundo espiritual, vem aprofundar a psicologia transpessoal de Abraham Maslow aqui no mundo material, porque na psicologia transpessoal, que tem como paradigma Abraham Maslow, ele vai reconhecer que os problemas da psique humana ultrapassam uma dimensão física ou material, mas que tem uma dimensão transpessoal para além da personalidade, por uma questão de transcendentalidade daquilo que nós possamos observar. E Joana de Anjos, com a sua psicologia espírita, aprofunda isso e traz esse conhecimento do ser psi, do ser espiritual, e portanto dessa transcendentalidade a partir dessa dimensão, dessa espiritualidade maior, dessa existência desse espírito em várias encarnações. Ela propõe como psicoterapia a terapia do amor de Jesus,
como a única terapia para realmente libertar esse espírito de todos os traumas, de todas as dificuldades que ele mesmo construiu ao longo das encarnações, o alto amor como forma de libertação dessas crises e como forma de construção de uma ética de alteridade, onde ele amará também o próximo a Deus e evitará conflitos e sofrimentos. O estudo que nós vamos fazer hoje é do livro O Ser Consciente e continuamos com o capítulo 7 a 13, tentando identificar esse processo de conscientização do espírito a partir não mais dos paradigmas da saúde, como nós enfrentamos no livro anterior, mas a partir da compreensão dessas novas ferramentas que a Joana traz para a gente. E o primeiro capítulo, que é o Fatores de Desequilíbrio, a Joana vai chamar a atenção, como nós já vimos no livro anterior, que a saúde do ser humano depende de uma saúde integral, que é composta de um equilíbrio emocional, que é composta de um equilíbrio mental, que é composta de um equilíbrio físico, e que essa saúde integral pressupõe uma harmonia nesses três campos, uma harmonia orgânica, mas também Joana chama a atenção do ajustamento socioeconômico, de como há fatores constringentes ou fatores castradores da nossa vida coletiva aqui na Terra, que muitas das vezes dificulta esse processo de saúde e que quando não há saúde, há doença. Quando não há equilíbrio, há perturbação. E aí, uma vez que o espírito ele tem a energia por todo o seu corpo, quando ele está em perturbação, né, quando ele está em desequilíbrio, ele faz com que essa energia ela gere uma distonia no corpo físico, gera uma perturbação do seu campo orgânico, que acaba permitindo a criação da doença, como trabalhamos muito no livro anterior, né? A doença não é causa, a doença é consequência. É consequência de um processo de desequilíbrio, de distonia da energia no corpo, que se manifesta através das enfermidades do corpo físico. Uma vez que a doença é reflexo de uma distonia do espírito, é por isso que a saúde física ela é resultado da saúde mental e da saúde emocional, porque eu preciso reequilibrar a mente. Então, a mente desequilibrada, que esteja vibrando em paixões que são dissolventes, né? Ao invés das emoções superiores, nas paixões mais ligadas ao corpo, ela acaba fixando, dentro dessa busca pela satisfação dessas paixões, determinadas neuroses, determinadas somatizações infelizes que acabam respondendo por esse estado de falta de harmonia da psique, da mente, né, da emoção e também do corpo. Então a busca pela superação desses fatores de desequilíbrio perpassa por uma autoanálise, por uma busca por autodescobrimento, onde eu entenda que as emoções desequilibradas surgem de pensamentos desequilibrados e que eu preciso equilibrar meus pensamentos a partir de valores. Então, os valores ao qual o espírito se identifica, como vimos no capítulo anterior desse estudo, vão surgir ou vão orientar os pensamentos ao qual ele vai ter, e esses pensamentos vão cultivar as emoções que o espírito vivencia, que por sua vez vão ser a origem das ações, vão ser a origem de fato das construções que esse espírito irá fazer. Então, através da autoanálise, nós identificamos os valores que precisamos ter, ou seja, valores não ligados à realização de paixões, mas de emoções superiores, valores não ligados aos nossos atavismos de outras encarnações e à predominância da matéria, mas valores que sejam de fato ligados ao bem-estar, que sejam de fato ligados aos recursos superiores da vida, que sejam ligados de fato ao nosso Pai e aos valores maiores da existência. E uma vez que a autoanálise permita a identificação dos valores que eu tenho e dos valores que eu devo ter, né? Ou seja, a desidentificação dos valores atuais e a busca pela reidentificação com os valores superiores, né? Isso acaba funcionando como recurso preventivo para garantir o bem-estar e a saúde em diversos aspectos. E aí, nesse ponto, a Joana vai chamar a atenção para fatores de desequilíbrio e ela começa com o amor. E, obviamente, ela não está falando aqui do amor equilibrado, ela não está falando aqui do amor como manifestação daqueles sentimentos superiores. Mas ela está chamando a atenção que esse sentimento de amor,
vindo desses valores hedonistas, desses valores nihilistas, desses valores ligados aos atavismos que o espírito traz, às dificuldades morais que esse espírito já desenvolve de outra encarnação, acaba não sendo uma manifestação de amor, mas de amor-desejo, mais de amor-sexo, mais de amor-posse ou de amor-ambição. Uma vez que não há a identificação do valor do alto-amor, os pensamentos e os sentimentos são construídos através da busca das sensações ou a busca das satisfações dos interesses que acabam gerando, na realidade, não um mecanismo de amor ao próximo, como desenvolvimento pleno de um alto-amor, mas uma transferência neurótica da personalidade atormentada, onde na realidade se consome pela perturbação e acaba se transferindo essa perturbação para o objeto do amor, o que acaba gerando uma insistência mental insensata na busca de um gozo de natureza material desequilibrante. Então, esse amor desequilibrado torna aquele que ama um atormentado, que acaba fixando a sua própria identidade, a expressão clássica "não consigo viver sem ele", né? Uma necessidade de um amor, que é um amor que não vai ser nunca suficiente, porque não há auto-amor, então gera um grau de dependência, onde se projeta sobre aquele que se ama, sofrendo cada vez que não se realiza, ou cada vez que mais aspira e deseja, o que é insuficiente, porque a pessoa não vai estar sempre disponível. Então esse amor acaba sendo um fator de desequilíbrio, porque não é um amor equilibrado. Assim como a angústia acaba sendo um outro fator de desequilíbrio. Porque nessas faixas de conscientização ainda muito inferior, né, nesses primeiros níveis de consciência que o espírito tem, a falta de identificação com os valores maiores da vida, a falta de lucidez com os objetivos essenciais da vida, faz com que esse espírito acabe buscando prazeres, acabe buscando aspirações egoístas, acaba buscando uma promoção da sua personalidade que não vai resultar em equilíbrio, mas que vai gerar em angústia como a frustração pela falta de plena realização do ser. Afinal, o prazer é momentâneo. Afinal, as aspirações egoístas não resolvem os problemas nossos. Afinal, a promoção da nossa personalidade não vai dar plena satisfação ao espírito. E aí essa frustração, que é uma consequência dessa angústia que vai sendo criada por ele estar transitando por essas faixas de desequilíbrio, né, acaba gerando uma densa carga tóxica que vai aos poucos envenenando o espírito com tristeza. Então a tristeza é a consequência de uma frustração, que é a consequência dessa angústia que às vezes a gente não consegue explicar, mas tem origem justamente na busca da realização do espírito em questões materiais que não são suficientes. Então, o recurso para a superação disso é a construção de uma autoconfiança, onde a busca pela satisfação ou pelos objetivos da vida do espírito não seja uma busca material, imediatista, mas uma autoconfiança que faça com que ele entenda que erros e acertos, alegrias e tristezas, conquistas e derrotas são parte de um treinamento para novos aprendizados, para um espírito que é liminar e cuja a satisfação não vai ser encontrada na matéria. Outro fator de desequilíbrio que Joana vai trabalhar nessa parte do estudo é o rancor. O rancor ela chama de entulho psíquico. Quanto entulho psíquico nós não temos na nossa casa mental? Quantas vezes nós precisamos e devemos reconstruir na nossa mente as acomodações que nós fazemos nos nossos cômodos mentais. Observar os valores que nós temos, identificar os pensamentos que nós cultivamos e as emoções que decorrem dele, é um processo de autoconhecimento, onde nós estamos olhando para a nossa moradia espiritual. E assim como uma pessoa no mundo material não tem condição de viver num mundo insalubre, numa residência suja, nós não devemos, na nossa casa mental, viver cheio de entulho psíquico, cheios de emoções
como rancor, raiva, ódio, que vão nos funcionar como entulho psíquico. Bem, a insegurança emocional gera o rancor, acarretando vários danos emocionais que geram a instalação da doença. O inseguro é aquele que ainda não tem certeza dos valores que vivencia, porque não tem firmeza nele. E aí, como não tem firmeza, quando ele não consegue encontrar o equilíbrio emocional, gera esse rancor. E o rancor gera a doença. Bem, a insegurança emocional decorre da falta de valores como resignação, paciência, valores que vão ser capazes de nos fazer entender que alguns acontecimentos na nossa vida vão ser negativos. Algumas coisas que nós vamos tentar buscar realizar, não conseguiremos. Algumas coisas que nós pretendíamos que fossem da forma que desejamos, dentro dos pincéis da vida que o nosso Pai colore, não vai ser da forma que nós esperamos. Ou seja, entender ou ter segurança emocional é se basear nesses valores divinos da resignação, da paciência, da aceitação, da tolerância, de que nem sempre os acontecimentos vão ocorrer da forma que nós queremos. Então nós não devemos responder com rancor, com a tristeza, com a amargura daquele que teve as suas emoções não realizadas. Mas precisamos, na realidade, entender isso como uma catarse que é libertadora. Cada vez que erramos, estamos mais próximos ao acerto. Cada vez que não conquistamos o que queremos, em nossa estrutura psicológica, construímos a aceitação, a resignação. Então, ao invés de construir mágoa e rancor, que são ocorrências destrutivas, devemos trabalhar cada vez mais em nós a resignação e a aceitação como processo de verdadeiro amadurecimento emocional, de construção desse ser cada vez mais consciente de que tem tudo da vida do jeito que a gente quer. Outro fator de desequilíbrio é o ódio, que Jonas vai chamar a atenção que o ódio é decorrência de uma injustiça. Uma injustiça porque nós julgamos o comportamento dos outros sem considerar o nosso comportamento. Ninguém faz nada sem motivo. Ninguém age de uma forma sem que o outro tenha agido de outra. Nós nos construímos como vítima e construímos um conceito equivocado de realidade pensando só em nós, onde ignoramos o modo como o outro se comportou a partir de nós. E aí, dentro de um contexto de falta de maturidade, nós nos consumimos por um complexo de inferioridade, muitas das vezes fruto de uma infância onde nós fomos castrados em nossas emoções, onde nós descarregamos de forma inconsciente aquela castração, aquele sentimento reprimido e mal realizado, que é o ódio, que é essa falta de efetividade, que é essa insegurança, que é essa frustração, em ondas de violência mental, em ondas até de violência física, que é essa construção do ódio. Então nós também precisamos tentar entender de forma mais empática o comportamento do outro, e entender que a raiva ou o ódio que às vezes surge de nós em relação ao outro não decorre do que o outro fez, de uma série de castração de sentimentos, de uma série de complexo de sentimentos negativos como a frustração, a insegurança, o medo, a tristeza, o rancor que nós carregamos, que faz com que a gente exteriorize isso como ódio. Então, como que nós controlamos é a nossa realidade mental, como que o nós controlamos é o que pensamos, é o que sentimos, é o que agimos, nós precisamos trabalhar para não ter esse tipo de manifestação ou expressão sobre o outro. Próximo capítulo, a Joana vai trabalhar condições de progresso e harmonia. E no mundo material que traz tantos desafios para a gente, tantas provas, tantas expiações, tantos tormentos voluntários, tantas questões que sequer estavam previstos no plano reencarnatório e decorrem de um mundo desigual, de espíritos em desequilíbrios, em um mundo que cada vez mais nos convida, parece, a dor e o sofrimento do que a redenção e a superação. Encontrar as condições de progresso e harmonia é como na imagem tentar equilibrar um elefante numa bola. É impossível? Não, mas é muito difícil. Demanda muita busca por um equilíbrio, demanda muita vontade de tentar se equilibrar nos meios das adversidades.
Então Joana também vem ensinar para a gente que na estrutura profunda do espírito, e o espírito é uma individualidade, é um conjunto de experiências milenares, nem sempre essas experiências milenares são de um complexo só positivo. A gente costuma olhar para a encarnação como a cada encarnação o espírito vai melhorando e vai adquirindo só experiências positivas. Nem sempre as experiências que ele traz numa encarnação, conquista, são positivas. Às vezes nem sempre ele consegue harmonizar essas experiências. Às vezes as experiências que esse espírito vivenciou são experiências que geram conflitos, que geram complexos negativos que vão atormentar ele e que vão convidar ele em algum momento futuro ao reajuste. Bem, como nós somos essa individualidade, esse conjunto de experiências milenares, nós vivenciamos muito tempo em faixas negativas vibratórias, passamos muitas encarnações em desequilíbrios, então nós estamos atavicamente vinculados ainda a muitas experiências que nós gostávamos, experiências que são vinculadas às sensações, à busca do prazer, experiências que nós trazemos de muito tempo transitando em faixas primárias, né? Que por mais que a gente encarne nessa encarnação com esquecimento, por mais que nós encarnemos nessa encarnação não com todo esse complexo que é a individualidade aparente, mas só com uma parcela que foi destacada, que é a personalidade, nós nem sempre conseguimos diluir as reminiscências que esses atavismos constroem em nós. Nós nem sempre conseguimos nos libertar ou trazer apenas na personalidade os elementos que precisamos trabalhar, mas trazemos muitas das vezes as nossas tendências e aptidões negativas, os nossos desejos e necessidades desequilibrados. Então o processo de encarnação, do ponto de vista da psicologia espírita da Joana, é um processo de libertação da psique. As provas, as expiações, né, os fatores externos são fatores que nos constrangem a um reposicionamento da nossa estrutura psicológica, que é o que a gente chama de maturidade psicológica. Esse processo de desidentificação, então, com os valores que nós trazemos é essencial, porque são os valores que nós trazemos que formaram a nossa estrutura psicológica como ela é, com esses sentimentos, esses complexos de pensamentos desequilibrados que precisamos superar. Então, a desidentificação com esses compromissos que atormentam ainda o espírito decorrem de uma busca da impregnação de novos ideais. Eu só me desidentifico com valores errados se eu identificar com valores novos. Por isso que não dá para, por exemplo, uma pessoa viciada promover a mudança só se abstendo do vício. A abstenção do vício, o vício é a consequência de valores que ela precisa se desidentificar. Valores que constroem os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos de necessidade. Então, para eu me desidentificar de um valor, eu preciso me identificar com outro. Eu preciso me impregnar com novos ideais, com novos valores que possam povoar a minha paisagem mental. Então, enquanto a criatura não for ser capaz de se libertar desses valores, ela ainda vai ter artifícios ao qual eles estão ocultados. Então, a pessoa está buscando se libertar dos vícios, está com o comportamento correto, mas como ela ainda tem valores desequilibrados, valores, por exemplo, um exemplo, tá? Hedonistas, da busca do prazer, em algum momento esse artifício vai estar esperando ela ali, esse artefato, né? Em algum momento vai ocorrer uma situação onde ela vai sentir necessidade de buscar o seu prazer, uma situação de estresse no trabalho, uma situação de dificuldade que vai deflagrar aquele valor do tipo, eu tenho que buscar o prazer para libertar dessa situação. Nota, a busca do prazer é diferente da resignação. Diante da dificuldade, não, vou resignar e esperar. Não, diante da dificuldade, vou buscar o prazer. E aquele artifício fica oculto ali. Enquanto a criatura não se liberta desses artifícios que ela oculta, enquanto ela não se desidentifica dos valores equivocados que ela carrega nela, ela acaba não conseguindo alcançar essa superação desses atavismos. Ela acaba, na realidade, vivenciando uma atitude infantil repressiva. A pessoa é hedonista, quer buscar o prazer para satisfação, mas ela não busca porque acha que não deve buscar. E aí o progresso e a harmonia externa acaba sendo inócuo,
porque ele não vai conseguir alcançar, porque ele não mudou valorativamente. Então, como encontra-se na imagem, eu tenho que olhar para mim, exatamente como está na imagem, com uma certa realidade, com uma certa estranheza, com uma certa tentativa de identificar de fato quem eu sou, né? Identificar a minha consciência, olhar para mim com os defeitos que eu tenho, porque ninguém deve se considerar culpado pela sua consciência. Ninguém deve se considerar culpado por ainda ter essa fragilidade de não ser firme nas emoções. A doutrina espírita não pede que nós sejamos perfeitos, mas que nós busquemos nos melhorar. E se buscar se melhorar é reconhecer que nós não vamos melhorar tudo apenas em uma encarnação. Que eu estou num processo de conhecimento, de despertamento de novos valores, de desidentificação dos valores antigos e de transformação daquilo que é possível ser transformado. Então, o que denota imaturidade psicológica não é possuir defeitos, dificuldades, não é possuir esses atavismos que vinculam a gente. O que denota imaturidade psicológica ou uma patologia mental é permanecer nesses comportamentos, é não buscar se desidentificar desses valores, é não buscar melhorar ele. Então, quando o espírito busca se melhorar, a própria mudança dessa posição da estrutura psicológica, né, que é ele firmar o pensamento de que ele quer melhorar, ele já passa a mudar o plexo de energia que ele manda para o corpo. Ele já começa a atribuir para o campo mental uma energia mais saudável. Ele já começa a contribuir mentalmente para essa produção da sua meta. Ele acaba se esforçando para criar um contexto, um objetivo, onde ele atue de forma melhor. Então, o processo de autodescobrimento é um processo de conscientização, que é um processo onde eu olho o que eu sou, olho o que eu preciso ser e busco os caminhos de como ser. Então ele é muito mais do que só apenas se identificar para ver os seus erros, mas mais do que isso, identificar então o que eu preciso fazer e quais são os caminhos que eu vou buscar realizar. E esse autoencontro, que é uma condição essencial para o progresso e harmonia, eu não faço progresso para fora. Não adianta eu fazer 10 trabalhos de caridade ao longo da semana e não mudar o meu comportamento, a minha impaciência, não mudar a minha intolerância, não mudar os elementos que estão dentro de mim. O processo de progresso e de harmonia é um processo interno, onde, claro, em algum momento, como nós vimos no estudo anterior, eu vou ter um amadurecimento social e vou ser um elemento externo de transformação. Então, eu vou acabar auxiliando o outro. Mas eu preciso primeiro me auto-encontrar. Eu preciso ver quem eu sou, preciso identificar esses valores para me desidentificar deles. E isso se alcança através da meditação, lembra? Oração é falar e meditação é ouvir. Eu preciso ouvir os meus sentimentos, ouvir a mim, ouvir mais a Deus. Através da ação solidária, que vai ser um processo posterior, onde eu vou cada vez mais tentar ser solidário com o outro. Através do intercâmbio social, do relacionamento salutar com o próximo. Através do estudo das virtudes evangélicas, através do estudo desses valores que eu preciso desenvolver. No próximo capítulo, Êxito e Fracasso, Joana vai chamar a atenção para essa questão de competitividade do ser humano, essa busca que o ser humano tem de tentar ser melhor. E isso ela chama a atenção de que o nosso estado normal já deveria ser o de saúde. O estado normal da criatura é um estado de bem-estar e de equilíbrio, onde a espiritualidade já nos dota, em regra, na encarnação com esses elementos, para que nós tenhamos um clima de satisfação, onde com uma máquina físico-psíquica equilibrada, nós teríamos saúde e disposição emocional para buscar realizar os valores que nós precisamos realizar. Então, se nós partirmos de uma análise transpessoal do ser, nós vamos ver que o processo encarnatório, o processo de construção do corpo, da estrutura físico-psíquica, ela é construída para permitir que nós façamos uma travessia desse percurso chamado vida com as tarefas que nós precisamos cumprir. Claro que alguns vão ter essa maquinaria com defeitos, que uma das tarefas é reajustar ela. Mas na prática, o corpo é feito mais ou menos como a saúde,
que permita a gente realizar as nossas atividades. O problema é como está na imagem. Raramente a gente tem que ter êxito na vida é ser um bom pai, é ser um bom filho, é ser um bom trabalhador em qualquer trabalho. E aí vamos construindo ideias de êxito, que é ter salários melhores, que é ter uma casa melhor, que é ter objetos maiores, com a busca de prazeres ligados muito à matéria, que acaba transvestindo esse equilíbrio que o corpo físico nos dá. Mas nós temos condição de cumprir as tarefas morais que precisamos ter e acabamos usando esse corpo físico, acabamos utilizando essa matéria para investir em valores que, ao invés de nos evoluir moralmente, vão nos colocar numa posição, às vezes pior, quando desencarnarmos. Então, se nós olharmos a vida com uma análise transpessoal, para além da personalidade, para além da matéria, para além só dessa experiência, nós vamos identificar que o processo encarnatório espera de nós mais do que casar, crescer, ter filhos, comprar uma casa, envelhecer e morrer. Nós vamos entender que a expressão terrena é maior do que apenas as experiências voltadas à vida material, mas que são as experiências voltadas à vida moral, à vida espiritual, né? Que o triunfo, o fracasso, o acerto, o desacerto, o sucesso e o insucesso são palavras do mesmo dicionário do aprofundamento. Estamos aqui para nos tornarmos melhores, não para vivenciarmos experiências melhores no mundo material, experiências hedonistas de prazer e afins. Então, a busca por êxito material não é que ela é impedida ao espírito, mas dependendo de como ele vai buscar esse êxito material, muitas das vezes vai significar um fracasso emocional, um fracasso espiritual. Quantos parentes não brigam por herança e acabam acabando com amizades, com relacionamentos que foram construídos, né? O processo encarnatório em família significa que temos compromissos entre si, mas esse espírito acaba abandonando isso por uma necessidade material, que às vezes nem existe. Então, às vezes, o êxito material gera um fracasso emocional. E, às vezes, um fracasso material gera um êxito espiritual. Quantas pessoas vivenciam dificuldades materiais, passam por problemas, mas deu a notícia para a gente, e o livro Céu e Inferno, codificado por Kardec, a partir de mensagens psicografadas pelos espíritos, né? Acaba trazendo vários relatos de espíritos que, do ponto de vista material, eram humildes, passavam por dificuldades, tiveram às vezes mortes complicadas, né? Mas que mostram um triunfo sobre si, uma vitória sobre os defeitos, uma transformação íntima muito forte, né? Então, nós temos os discursos que Deus nos deu, os recursos, né, para uma vida saudável. Deus nos deu um corpo que, por mais que não seja perfeito, permite que nós, graças a Deus, levantemos da cama cada dia e busquemos nos trabalhar para nos tornarmos melhores. Então, o êxito não é medida do que tem na nossa conta bancária, Joana de Andes diz, do nosso prestígio na comunidade ou do nosso destaque político. Numa visão transpessoal, o êxito é quando nós vencemos a nós mesmos. Quando nós modificamos a nossa estrutura psicológica, quando nós nos tornamos interiormente uma pessoa mais equilibrada, mais harmonizada. A prova disso é o nosso mundo atual, onde várias pessoas que têm um êxito material, têm problemas psicológicos graves, estão vivenciando situações emocionais muito ruins. Êxito é encontro. Olha que frase linda da Joana. É se encontrar, é entender quem somos, quem precisamos ser, o que conseguimos fazer, o que não devemos fazer, o que precisamos fazer. É conhecer a nós mesmos, a nossa realidade espiritual. É conquistar nós mesmos, é vencermos a nós mesmos. Enquanto o fracasso é ser dominado pelo ego, pela busca da satisfação, por essa necessidade hedonista de satisfazer os interesses materiais, por esse desequilíbrio da autoimagem, do narciso, como está na figura, da pessoa que só olha para si, para as suas necessidades, né? Uma característica muito clara da imaturidade psicológica é essa preocupação com o ego. O que as pessoas vão achar de mim? Como eu vou aparecer? Porque significa falta de valores pessoais. Se eu busco no outro a afirmação, se eu só sou afirmado se eu for rico, as pessoas verem que eu sou rico, quer dizer que eu não tenho os valores pessoais,
Quer dizer que eu não tenho segurança no meu comportamento, porque eu não tenho os valores íntimos de resignação, de paciência, de humildade, de autoaceitação. Então eu acabo utilizando atitudes que afugentam, que buscam uma autopromoção. Então o espírito que ainda não tem os valores equilibrados, lembra? O estudo de hoje, a Joana foca muito nisso, na questão de desidentificação com esses valores atávicos, desequilibrantes que nós temos, e a identificação com os nossos valores. Se eu não tenho os valores identificados corretos, eu não consigo ter pensamentos equilibrantes, emoções equilibrantes e ações edificantes. E ao contrário, como eu tenho valores desequilibrantes, eu tenho pensamentos desequilibrantes, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho sentimentos desequilibrantes. Se as pessoas vão pensar mal de mim, eu fico ansioso. E aí eu tenho realizações que não são edificantes. Não, então eu tenho que me arrumar muito bem. Mesmo que eu não tenha condição, eu vou comprar aquela roupa mais cara para que as pessoas não pensem algo de mim. Olha a construção. E como isso não é uma realização edificante, não vai trazer a solução, porque eu ainda vou apresentar o vazio. Eu ainda vou ter situações no íntimo mal resolvidas. Eu ainda vou buscar chamar a atenção exteriormente, como um narciso, né, no estado narcisista, ao invés de construir interiormente a mim mesmo. Então, cuidado com a autopromoção, cuidado com essa preocupação do que o outro acha da gente, cuidado com essa ideia de ser dominado pelo nosso ego, por essa ideia de como a gente aparenta, da nossa personalidade, porque isso gera um problema, isso vai construir para a gente uma falta de amadurecimento, uma insegurança, um processo de falta de saúde física, mental e emocional. A matéria é transitória, a cooperação é natural, precisamos do outro. O autodescobrimento é ferramenta necessária, é enxada, que primeiro cavuca a terra, para depois plantar novos valores. Precisamos cavucar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Precisamos nos autodescobrir para amadurecer, compreender a necessidade de internamente olharmos para nós de forma discreta, para entendermos quem somos, alcançarmos o nosso crescimento interior, alcançarmos a nossa plenitude. E com esse estudo belíssimo de hoje, nós encerramos mais uma parte do ser consciente, fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento ao nosso Pai, Deus, que sabemos que não cai uma folha do céu que não seja a sua vontade. E levando o nosso pensamento a essa espiritualidade superior que nos acompanha, nos auxilia, nos ampara, que é responsável por esse estudo. Agradecendo a Joana de Anjos, esse espírito superior que nos traz todas as lições para entendermos as nossas complexas tarefas de resolução dos nossos problemas íntimos. Ao médium Divaldo Pereira Franco, que o Pai o abençoe com essa sua mediunidade lúcida, com tantos ensinamentos que ele nos trouxe. Ao nosso mentor espiritual, nossos espíritos familiares que nos auxiliam nesse estudo. A toda essa equipe espiritual conosco que ilumina os trabalhos dessa casa, dos seus trabalhadores. Nós agradecemos por esse estudo, pedimos força e confiança no nosso processo de aprofundamento, de melhoramento, de transformação e nessa nossa continuidade de estudo. Em nome de Deus, em nome de todos esses espíritos, encerramos os trabalhos de hoje, dando graças ao nosso Pai. Assim seja.